Sejam muito bem-vindos ao canal Lá Eles, estão aqui para o nosso 5º episódio, temos um convidado ilustríssimo que já o Rodrigo vai apresentar, mas antes gostaria de agradecer a companhia de vocês, né? Já conseguimos atingir a marca de mais de 130 mil visualizações no YouTube, estamos crescendo o nosso número também no Instagram, passamos de 600, então lembre-se de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho, deixe seu like, compartilha as nossas lives com amigos, familiares, quanto mais gente, melhor. Rodrigo, é contigo. É isso aí, rapaziada. Sejam muito bem-vindos ao nosso 5º episódio. E hoje a gente tem mais um convidado assim especial, um cara que é fantástico. Antes de eu apresentar ele, eu tenho um recado muito rápido para vocês. Se você conhece alguém que tenha mais de 60 anos e precisa de cuidados especiais, entre em contato agora mesmo com Casa Branca Residencial Sênior. Localizados na Barra da Tijuca, eles possuem a melhor estrutura do Rio de Janeiro para atender a quem você ama. Entre em contato agora mesmo aqui no QR Code na sua tela e agende a sua visita. Seja muito bem-vindo, Marcos. É um prazer ter você aqui com a gente. O cara é um dos maiores escritores, um dos maiores biógrafos. A gente pode falar até do mundo, que o cara só escreveu grandes obras, né, João? Seja muito bem-vindo, Marcos. Eu que agradeço estar de volta aqui a esse estúdio maravilhoso. Tá a primeira vez com vocês, que eu já estou acompanhando no YouTube, já estou seguindo. E peço para a galera para compartilhar, para seguir, para mostrar para todo mundo, porque aqui é conteúdo de qualidade e é um prazer enorme. E tomara que as perguntas não sejam difíceis, que eu possa responder. Nada. Tranquilo. E para a gente começar, Marcos, quem é o Marcos Eduardo Neves? A gente queria saber um pouco mais sobre a sua pessoa. Sobre a trajetória. Sobre a sua trajetória também. Você é formado lá na faixa, meu compatriota de faculdade. Então, na verdade, assim, eu sou apaixonado por futebol. Filho de um botafoguense que teve a infelicidade de me levar em 81 para ver um jogo do Flamengo e Botafogo. Me tornei Flamengo, né? É tipo quem mora em Niterói, que tem aquela vista por Rio. Eu fiquei no do Botafogo vendo aquela vista linda do Flamengo. Virei Flamengo e, por morar no Leblon, a 3 quadras do Clube de Regatas do Flamengo, eu virei gandula. E aí eu entrei como gandula no iniciozinho de 87. Pude ver aquela montagem daquele time fantástico que ganhou a Copa União, que foi campeão brasileiro, tetracampeão. E, enfim, e aí, desde então, desde os 12 anos de idade, eu estou ligado a esse meio de futebol, vendo os bastidores, vendo como é que as coisas acontecem dentro e fora do campo. E aí foi inexorável que, quando eu escolhi fazer comunicação na faixa, por entender bastante futebol, até o que ninguém sabe, eu fiz a biografia do Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, que eu estou até relançando aqui, e agora estou escrevendo sobre outro personagem, também estava lá em 87, que eu via no dia a dia do clube, que é o Zicão, Arthur Antunes Coimbra, esse sujeito genial, para mim um dos maiores gênios da história da humanidade. Realmente ele é Picasso, mas poderia ser Miró, poderia ser Dalí. Salvador ele é, enfim. E estão aí vários livros de futebol publicados, são 14 livros no total, 22 anos de profissão como biógrafo, sendo que dos 14 livros, 8 são de futebol. E aí são personagens mil, Alex, Louco Abreu, Heleno de Freitas, Nunes, por aí vai, e ainda vai ter mais para chegar. E a sua primeira obra foi a do Renato, né? Sim. E você tem essa relação com o Renato desde a época que você até citou que era gandula. Sim. Começou aí essa relação com o Renato, sim, né? O primeiro treino dele na Gávea é quando ele chegou e aí eu fiz os exames médicos, e aí foi dar um trote para conhecer o gramado. Eu estava atrás do gol que era defendido pelo Zé Carlos. E aí o Renato estava dando trotes ali, e aquela criança de 11 para 12 anos fica sempre receosa de falar com uma estrela do futebol, porque eu já tinha uma noção de futebol e lembro que o Renato tinha sido campeão do mundo em 83 pelo Grêmio, e em 85 ele foi o grande astro das eliminatórias, inclusive ele levou o Casagrande para a Copa do Mundo, mas ele foi cortado às vésperas da competição, quando ele já era uma das figurinhas mais requisitadas na Copa do México. Então eu olhava para o Renato, primeiro que eu era um baixinho de 12 anos, e o Renato com 25 já era o dono do mundo e estava prestes a virar o rei do Rio. Então eu fiquei assim receoso de falar com ele, mas uma hora ele passou por ali, eu perdi a vergonha. E aí perguntei, Renato, você é Portaluppi com 2 T's, 2 P's, 2 L, como é que é esse Portaluppi aí? Aí ele falou, bota 2 P's aí, bota 2 P's. Aí nisso já começou aquela questão de um ídolo falar com a criança, responder a uma criança.
eu já virei fanático por ele e a gente começou uma amizade. Depois eu conheci a família dele, conheci a falecida Dona Maria, mãe dele, a eterna noiva, que eu não sei quando ele vai se casar, mas um dia ele vai se casar com ela, Maristela. E tive presente em várias ocasiões do Renato, como principalmente aquele churrasco com o Gaúcho, depois passagem dele para o Cruzeiro. Eu, com 16 anos, eu falei para minha família que eu ia ver o show do Guns N' Roses no Rio Centro e fui para a rodoviária, não sei como, mas com 16 anos eu entrei no ônibus, fui para Belo Horizonte e aí o ônibus saiu 6 da manhã, chegou meio-dia, o jogo era às 4 da tarde e aí ao meio-dia, aquela coisa bem de idiota mesmo, né? Eu falei, pô, vou lá para casa do Renato, eu tinha um endereço na Savassi, fui lá para casa do Renato, bati ele no condomínio, o porteiro olhou. Aí eu falei, não, eu quero ir na casa do Renato, ele está na concentração hoje, tem a final. Eu falei, pô, é verdade. Fui pro Mineirão, fiquei 4 horas esperando o Mineirão. Uma coisa muito louca lá, o Mineirão, não é à toa que teve o 7-1 lá, porque eu cheguei lá no Mineirão meio-dia e 15, por aí, e o jogo era às 4. Só 15 para as 4 começou a chegar público. Eu falei, cara, será? E não existia celular, eu sou do tempo pré-histórico. Aí eu falei, cara, será que foi adiado o jogo? Eu não sei o que, eu não tô sabendo, vim à toa, não sei o que mais não. Aí faltando 20 minutos, encheu o negócio. E aí eu tava dentro nessa final do Campeonato Mineiro, que o Renato foi artilheiro e campeão pelo Cruzeiro. E como que era a sua relação assim com o Renato? A gente sabe que ele é um cara boêmio, sempre foi esse cara. A gente queria que você contasse um pouquinho dessas resenhas que você teve assim com o Renato. Você vivenciou perto dele, né? Provavelmente você vivenciou essas festas, essas grandes resenhas assim. Tem algum bastidor assim que você possa contar pra gente? Ah, tem vários, cara. Eu tinha uma boate que a galera das antigas, você vai lembrar, o Wells Fargo. O Wells Fargo ficava na General Urquiza, ali no Leblon. E eu ia para o Wells Fargo, assim, de sábado a sexta. Assim, eu não tinha folga. Eu era quase que uma estátua viva. Era tipo o Nunes, era no Flamengo ou era na Wells Fargo. Eu estava o tempo inteiro lá. Basta ir no Flamengo, você encontra o Nunes. Basta ir na Wells Fargo, me encontrava. E aí, num dos dias que eu estava, de repente eu olho assim, tá o Renato e o Gaúcho. Falecido Gaúcho, enfim. Mas os dois grandes amigos. Na época o Renato era do Botafogo, o Gaúcho era do Flamengo. Os dois estavam na Wells Fargo. Durante o Campeonato Brasileiro, ainda não estava nem nas finais de 92. E eu tinha meus 17 anos, era o famoso pega ninguém, né? Pegava ninguém, era tipo... E aí eu falei, pô, Renato não pode me ver aqui, cara, que ele pega quem ele quiser e eu tô aqui, sabe, com 17 anos. Cara, eu fiquei escondidaço para ver como é que era a coisa. Quem foi nos Fargo sabe que a gente, embaixo tinha os telefones que a gente ligava para mesa tal, onde estavam as meninas, e a gente ficava cantando, ali, de mesa 5, aí a menina atendia lá, oi linda, não sei o quê. Mas lá em cima o couro comia. E aí o Renato estava lá em cima, eu fiquei escondidinho atrás de uma pilastra, Renato ficou no bar, parado, tirando onda, ele do lado do Gaúcho, e aí de repente uma fila indiana de meninas para dar uma bitoquinha no Renato, O Gaúcho já estava com água na boca, imagina eu ali com 17 anos que não pegava ninguém. E aí o Renato dando uma bitoquinha, todo mundo saía assim, todo mundo respeitando a fila, não é que nem hoje. Até que, de repente, aparecia uma maravilhosa ali, com um corpão, não sei o que, o Renato dava uma segurada um pouco maior. E aí eu via essas coisas todas acontecendo e ouvia muitas coisas na resenha. Eu lembro de um churrasco que ele fez na casa dele, foi a conquista da Copa do Brasil de 90, que o Flamengo foi campeão em 90, em cima do Goiás, do Túlio, e o Renato era o capitão do time, embora o Maestro Júnior estivesse no grupo. E eu lembro que aí a gente tinha um zagueiro chamado Vitor Hugo, era um zagueiro horroroso, butinudo pra caramba, não sei o quê, como vários zagueiros que a gente teve aí nas últimas décadas, aí, até chegar a 2019. E aí o Vitor Hugo tava lá com a esposa, não sei o quê, de repente me aparece uma piriguete, cara, uma dessas assim que seria paniquete, sei lá o quê, e fala, Vitor, como você tá? Quanto tempo? Nunca mais me ligou. E a mulher do Vitor estava do lado, deu uma merda fodida naquele negócio. Enfim, tudo culpa de um tal de Franco Belchiori, o pica-pau, que levava essas pessoas para fazerem fotos sensuais. Hoje ele deve ser o dono do OnlyFans. E são coisas que eu via desde gandula. E numa dessas, jogando futevôlei lá, o Renato jogando futevôlei lá, o Renato que tinha pego a bola da Copa do Mundo de
de 1990, o único jogo dele em Copa do Mundo, na verdade, os únicos 4 minutos dele numa Copa do Mundo. Quando o juiz apitou o fim do jogo, ele estava perto, pegou a bola, Maradona tinha feito aquela jogada para o Canidia, e o Renato botou embaixo da camisa, trouxe para o Brasil, e aí ficou tirando a maior onda na casa com aquela bola. E eu ali com meus 1990, eu com meus 15 anos, eu ficava só olhando para aquela bola. E eu olhava para aquela bola, só que tinham várias bolas de futebol, de vez em quando isolava, não sei o quê. De repente, entrou a bola da Copa do Mundo, a bola do Maradona entrou ali para jogar. E eu fiquei ali vidrado olhando para a bola do Maradona, entendeu? De repente, ela bate numa quina de uma mesa, cara, e ela fura na hora. E aqueles jogos de futebol, ele vale tudo como se fosse hoje em dia R$5.000, R$10.000 e não sei o quê. E aí, assim, o sangue tá fervendo, não sei o quê. Quando eu vi que a bola furou, outra bola. Mandaram botar outra bola e eu fiquei olhando para aquela bola furada ali, que eu sabia que era a bola do Maradona. Umbro, World Cup. E aí, cara, o Faz Tudo do Renato lá, inclusive, fazia de tudo. Comprava roupa pro Renato, enchia o tanque do carro, jogava a bola no lixo. Ele pegou e jogou a bola no lixo. E aí eu fiquei olhando pro lixo. O jogo comendo, as beldades rolando, o churrasco saindo e eu olhando pro lixo. E o pessoal jogando a carne dentro do lixo e jogando lixo dentro do lixo, e a bola lá no lixo. Ninguém vai pegar essa bola, ninguém percebeu. O Renato já na resenha com a galera, não sei o quê. Eu saí de lá, 10 horas da noite, no condomínio dele, na Barra da Tijuca, e aí eu vi que já iam pegar o lixo, né? O lixo já estava bem cheinho. Aí eu me meti ali, tipo o mendigo do pânico, eu já me meti ali no negócio, já peguei a bola para mim, cara, lixo não é roubado. A bola tava cheia de carne, não sei o quê, depois eu dei uma lustrada, né? Tirei a camisa, não sei o quê, mas essa relíquia tá lá em casa e só sai lá de casa se houver um dia, seja um museu da FIFA, dos grandes jogos das Copas do Mundo, ou seja um museu do Maradona em Buenos Aires, em qualquer lugar. E essa ideia de escrever a biografia do Renato partiu de você por tê-lo como ídolo? Ele é seu ídolo somente pela passagem dele no Flamengo ou por toda a carreira dele, pelo personagem que ele significava enquanto jogador? Na verdade, assim, já estava dentro de mim uma veia de escritor. Quando, com 10 anos de idade, eu fiz um livro chamado Viado do Meu Primo. E aí eu ganhei muita merenda na escola, porque todo mundo comprava esse livro. O nome era sugestivo, né? O Viado do Meu Primo. Mas a história era no meio de um zoológico, onde tinha o Viado do Meu Primo, a gata da Gisela, o burro do Arnaldo, o asno do Rodolfo, a pantera da Rosana, enfim. E aí eu brincava com o pessoal da turma e não sei o quê, mas dizendo que cada um tinha um bicho. Uhum. Só que cada um entendeu a minha sacanagem. E aí nisso, professores começaram a comprar para ver se o dele estava na reta, inspetores, coordenadores, diretores. E nisso eu fui xerocando, fazia várias xerox. E aí, era cheeseburger, batata frita, eu fiz a mala durante aquilo. Então ali, com 10 anos eu já tinha feito um livro. Quando eu entrei no jornalismo, eu entrei tarde, porque eu tinha feito 3 anos de psicologia. Então, todo mundo que me pediu currículo, eu não tinha currículo. E aí, entre um cara de 24 anos e uma menina de 18, 19, que tá ali tentando o estágio, o pessoal falava que ia me ligar e não ligava. Aí, como eu tinha essa amizade com o Renato, ia direto para a casa do Renato, eu perguntei, Renato, você me autoriza a escrever sua biografia? Aí o azar dele que autorizou. Achou que ia ser tipo o Viado do Meu Primo, que eu ia xerocar ali 20 exemplares e distribuir pra galera. Nada. Quando ele viu, era Armando Nogueira, Juca Kfouri, Paulo Vinícius Coelho. Para alguns, assim, tipo PVC, o Gustavo Villani, é o melhor livro que eu fiz, do Renato. Uhum. E aí, quando ele viu, já estava na mídia o livro. E aí, eu despontei aí pra literatura, né? Porque eu até cheguei a ser repórter do Jornal do Brasil por 2 anos, mas ali não dá. Para quem está acostumado a fazer 300 páginas, não dá para você fazer 2 páginas, sabe? Você vai entrevistar, sei lá, uma personagem assim, a Luana Piovani, você consegue um negócio que daria para fazer um jornal inteiro interessante, e aí corto em 2 páginas. Como que eu vou condensar, sintetizar em 2 páginas isso? Aí quando eu consigo sintetizar, me chega o comercial do jornal e fala assim, Casas Bahia comprou aí metade do espaço. Tá de sacanagem. Aí vira uma página.
Entendeu? Complicado. Aí eu vi que não era no jornalismo. Eu precisava fazer grandes reportagens e só o livro que possibilita isso. Sim. Antes da gente começar a falar do Efeito Zico, que é a sua obra mais atual, né? Que tá fazendo também um grande sucesso. Falou bem, porque tem gente que fala que a última obra, eu falo, pô, vão me matar? Porra, é a minha obra mais atual. obra mais atual, recente, a obra é. mais recente. Eu vi até que você brinca, que você fala que são seus filhos, né? Sim, são meus filhinhos. E agora pra gente fechar o... Não, tem mais do Renato, pô. Então, pra Tem mais fechar do o Renato? assunto do Renato, a gente já viu algumas entrevistas suas você falando que muita gente brinca, o Renato é o número 1 do Rio, é o rei do Rio, mas você já falou que ele não era, assim, o cara. Tinha outro ali que comia quieto, né, mas que era mais sagaz que o Renato, assim, na night. Não, Quem que era? o Renato é o carioca, é o gaúcho mais carioca do Brasil. O Renato, realmente, assim, rei do Rio, ele é. Agora, dizer que ele era o grande comedor da geração dele aí, é porque ele joga pra vitrine, né? Ele saía com alguém e já virava manchete no dia seguinte. Basta botar no Google aí que vocês vão achar vários modelos casadas com ex-milionários que se ferraram na vida. Enfim, você vai achar muita gente que o Renato realmente jogou na vitrine. E ele não pode nem me processar, porque ele deu entrevistas para Playboy, deu entrevistas para vários veículos, Veja, Placar, contando isso, aquelas frases famosas dele. Quando tem agito aqui em casa, até o Cristo Redentor tapa os olhos, porque ele morava numa cobertura de frente para o Cristo, na Lagoa, na Fonte da Saudade. Então, assim, todo mundo acha que o Renato era o fudedor da geração dele, mas não era. O Renato, ele jogava para vitrine, mas, por exemplo, quem come quieto, isso na vida. Quem come quieto vai comer muito mais. Quem come falando, as pessoas começam a ficar meio receosas, cara. Porque, cara, eu sou casada, sou não sei o quê, e aí jogam para escanteio. Então, o Branco, por incrível que pareça, o Branco, que hoje é um misto de Léo Jaime com Ronaldo Fenômeno, o Branco, ele foi o grande da geração dele nesse quesito aí. Porque ele era quietinho, não dava nem quase entrevista, né? Lateral esquerdo, esse é o bom de ser zagueiro, lateral esquerdo, você não dá muita entrevista. Mas, assim, as mulheres Maria Chuteiras, que na época não se interessavam, as Maria Chuteiras, isso é engraçado, as Maria Chuteiras daqueles anos 80 eram bem diferentes dessas Maria Chuteiras da era Neymar e Hendrick. São Maria Chuteiras que se interessavam em ter uma noite intensa com um jogador de futebol, um cara que tem fôlego, que treina todo dia, não sei o quê. Hoje não. Eu acho que desde os anos 90, por aí, que aí começaram a surgir as Solange Gomes e outras aí da vida, que começaram a querer engravidar para fazer a sua independência financeira. O jogador tinha que ser vendido para a Europa para fazer a independência financeira e a mulher tinha que engravidar com o jogador para fazer a independência financeira. E que, às vezes, virava uma dependência financeira, porque elas não sabiam gerir o negócio. E aí, através do filho, elas conseguiam se manter. E aí é isso que aconteceu. Então, assim, antigamente as mulheres saíam com os jogadores, mas para ter uma noite de prazer mesmo, né? Como diz o Cláudio Zoli, né? E não para tentar ganhar a vida sem muito esforço. Sim. E você, quando abriu falando do Renato, você citou a situação dele pré-Copa do Mundo, em que ele acabou sendo cortado, e foi numa situação envolvendo esses dois personagens aqui, né? O próprio Renato e o Leandro, né? Super amigo do Renato. Eu queria que você contasse um pouco mais dessa história aí pra gente. Essa história aí foi uma história que eu pesquisei bastante, porque quando a gente faz uma biografia, a gente chega a entrevistar mais de 100, 200 pessoas. E eu tive que correr atrás dessa informação, e o Leandro se negou a falar comigo sobre esse episódio. Então, sem um dos principais envolvidos para falar, aí que eu tive que apurar bastante. E junto a todo mundo que estava naquele métier, Tele Santana, Jorge Cajuru, que foi quem deu a notícia, né? Vocês não têm ideia de como o Renato e Leandro chegaram aqui. O que aconteceu, resumidamente, foi o seguinte. Depois de 40 dias, onde 25 homens estavam trancafiados, que antigamente era assim, para as eliminatórias da Copa do Mundo, o Tele Santana deu um dia de folga na concentração, que era lá em Belo Horizonte,
E aí deu um dia de folga, mas falou, ó, 10 horas da noite eu quero todo mundo aqui. Então todo mundo foi para casa do Éder, que morava em Belo Horizonte, jogava no Atlético, quer dizer, estava no Palmeiras, mas era mineiro, sempre fez carreira no Atlético Mineiro, tinha casa lá. Foi todo mundo para lá fazer um churrasco lá. E nisso, o Leandro adora uma cervejinha, basta ver certos vídeos aí no Google, aí, até o da conquista da Copa União, o dia seguinte, com o estado que estava o Leandro naquele dia em 88, 14 de dezembro de 87. E aí o Leandro, que sempre gostou de uma cervejinha, ele passou da conta e a galera, de repente, quando deu 8h30, 9 horas, começou a tirar o corpo fora. O Júlio César foi embora, Sócrates foi embora, Zico foi embora, todo mundo foi embora. 10 horas tinha que estar lá, seu Telê é linha dura. De repente, quando o Renato chama o Leandro, cara, as mulheres levaram o Leandro pro quarto do Éder, botaram uma calça jeans nele, botaram uma camisa social e falaram que tinha uma boate inaugurando na Savassi, que é o bairro nobre lá de Belo Horizonte, onde é efervescente demais, as mulheres mais bonitas da cidade estão por lá, e que tinha uma boate inaugurando, e o Leandro falando, eu vou para lá, eu vou para lá. E o Renato, cara, você não tem condição. E assim, já era próximo das 10 horas. O Renato podia ter tirado o corpo fora dessa e falado, cara, se fode sozinho, mas ele foi. Ele não ia deixar um amigo. O Renato é um cara de muito bom coração. Ele faz uma pinta de marrento, não sei o quê, mas ele tem muito bom coração. E era arriscado de, sei lá, no treino da manhã seguinte, durante o treino, o Leandro aparecia doidaraço lá. Entendeu? Então o Renato foi com o Leandro para a noite e falou, cara, a gente classificou o Brasil para a Copa, eu, Leandro aqui, bola para Casa Grande, não sei o quê, o Telê vai entender. Só que o Telê não entendeu. Quando você vê dois personagens, tipo Renato Gaúcho e Leandro, chegando atrasados numa concentração, você vai achar que quem levou quem? Vai achar que o Renato levou o Leandro, entendeu? Então o Renato já tinha um histórico de boemia, de ser mulherengo, de ser noturno. E aí entra naquilo que você falou, né? Dele sempre se expor, né? Pegou fulana de tal, tá falando na mídia. E o Leandro aí acaba era quietinho. Pegando essa E o Leandro era quietinho, bebia, não sei o quê, mas não aparecia na mídia nessas coisas. Então o Telê entrou numa de que o Renato levou o Leandro pro mau caminho e que poderia levar durante a Copa e acaba botando ele no banco, minando ele para cortar ele às vésperas da Copa. Então foi isso que aconteceu, foi uma pena, mas hoje em dia, se por exemplo, se acontecesse, sei lá, de chegarem atrasado o Neymar e o Kaká, você vai achar que quem levou quem, entendeu? O Neymar levou o Kaká e poderia ter sido o contrário, Sim. Entendeu? Então, na verdade, o Renato não abandonou um amigo, foi amigo até o final, e eu acho que o Leandro retribuiu isso, porque no dia do embarque para o México, o Leandro se negou a ir em solidariedade ao amigo que tinha sido cortado. Sim, isso e, Marcos, depois que você lança esse livro do Renato, parece que ele não gostou muito, rolou alguma situação assim? Não, para ele não gostar muito, pô, ele odiou bastante, essa é a verdade. Ele odiou bastante porque, assim, ele estava virando treinador. Então ele estava naquela do, cara, faço o que eu falo, não faço o que eu fiz. Precisava mostrar ali o exemplo então, para os jogadores, óbvio, né? Então assim, imagina ele chegar lá e falar, galera, ó, todo mundo dormindo cedo. Aí tá o Nenê ali, que hoje está no Juventude, que foi do Vasco ali, com a biografia dele, assim, fala, professor, olha aqui, olha o que você fez aqui em 86. Vai dormir cedo. Professor, olha como você fazia quando tinha minha idade. Então, assim, ele precisava dar o exemplo. Coisa que o Zico dá muito bem no efeito Zico. Então, o Renato, ele sai daquele jogador do subordinado para ser o grau hierárquico superior, para ser o exemplo, o técnico. Então, assim, não foi num bom momento para ele. Eu lancei em 2002. Ele assumiu o Fluminense naquele período, levou o Fluminense às semifinais do Brasileiro. O Santos do Pedala Robinho, que hoje está pedalando na prisão, foi campeão em cima do Corinthians, que venceu o Fluminense do Renato, cujo craque era o Romário. Era o Romário, né, na semifinal. Na semifinal. Foi Fluminense e Corinthians, foi 1-0 pro... Aqui, gol do Romário. Só que perdeu lá e acabou perdendo essa chance. Mas o primeiro trabalho do Renato, ele já mostra que ele continuaria sendo, como é até hoje, sendo das atenções. O Renato sempre foi holofote, sempre brilhou, seja como jogador e como treinador. Então, o Anjo Demônio, o livro que eu fiz do Renato, digamos que seja a parte 1 dessa biografia. É a parte do nascimento ao fim do jogador.
E a parte 2 está para ser escrita por alguém, provavelmente ele não vai me autorizar comigo, e aí que vai fazer ele, desde que terminou a carreira até abandonar o futebol propriamente dito como treinador. Você falou que ele não vai te autorizar, porque essa relação ficou estremecida até hoje, após a publicação da biografia? A gente não é mais amigo, inclusive de frequentar a casa um do outro, de um ligar para o outro, de eu encher o saco dele como eu enchia, isso não acontece mais. Inclusive, a última vez que eu liguei para ele foi às vésperas do lançamento do Zico, porque eu sei que o Zico é o ídolo dele, porque o Zico é o ídolo dos ídolos. E aí eu falei, Renato, é o Marquinho aqui. Ele, fala, Marquinho. Aí eu falei, não, eu tô lançando o livro do Zico e não sei o quê, a gente queria muito que você tivesse. Ele, cara, vou ter treino, não sei o quê. Ele foi até gentil, vou ter treino, vou poder ir aí, mas sucesso para você. Mas a coisa não é a mesma. Então, assim, a relação não é a mesma, digamos, virou uma relação mais profissional. A gente chegou a ter um certo armistício na época de 2008, porque deixou de ser o Marquinhos e o Renato Portaluppi para ser o Jornal do Brasil, onde eu estava, e o técnico do Fluminense. E nisso a gente participou daquela Libertadores histórica de 2008, eu cobrindo o Fluminense, porque o meu editor no Jornal do Brasil, Paulo Júlio Cleman, que faleceu no desastre da Chapecoense. Inclusive tem uma sala de imprensa lá no Fluminense com o nome dele, Ai, né? que lá bom, no CT do Fluminense. merecidíssimo, merecidíssimo. O Paulo Júlio, quando ele olhou para o lado e viu que eu estava ali, ele falou, peraí, a gente tem um biógrafo do Renato aqui. O cara é técnico do meu time, bota ele lá para cobrir. Eu virei setorista do Fluminense em 2008. Então, a cada respirada diferente do Renato, eu sabia o que ele estava pensando. E, assim, eu saía na frente do Globo, do Dia, de todo mundo, da concorrência, porque eu conhecia o Renato como ninguém, desde pequeno. Então, assim, ali teve um armistício. E aí eu fui para o jogo contra o Boca Juniors em Buenos Aires, eu fui para o jogo contra o São Paulo, eu fui para o jogo contra a LDU em Quito. E aí eu estava dando uma sorte ferrada para o Fluminense ali. E aí eu avisei para o Renato, eu não vou poder estar na grande final do Maracanã. Aí ele falou, mas por que, Marquinho? Aí eu falei, cara, é porque eu vou estar em Madrid lançando a biografia do Roberto Medina. O Rock in Rio e o Madrid batia com a data da final. Mas eu vou estar assistindo de lá, e assistir mesmo de lá, com 6 horas de fuso de diferença. Aí ele falou, bom, você tem que ir, vai, mas fica tranquilo que a gente vai passar um mês em Tóquio. Ou seja, não passamos um mês em Tóquio, a LDU acabou sendo campeã, mas quando ele falou isso para mim, era uma mostra de que, assim, porra, a gente baixou a guarda, né? Baixou as armas, e ele fazia questão de eu estar presente, né? Sim. Então foi bacana. Só que aí depois ele foi pro Grêmio, saiu não sei o quê, e a coisa voltou a desandar. Graças a Deus, a minha mulher linda aí, não sei o quê, ela conseguiu com o jeitinho dela, coisa que só as mulheres conseguem. Pô, Renato, posso tirar uma foto? Ele, claro, com uma gata que nem você, meteu a mão na cinturinha dela, não sei o quê, e de repente eu fiquei do lado. Marquinhos, o que você tá fazendo aí? Eu falei, pô, tu tá agarrando minha mulher, meu irmão. Aí ele brincou, riu, tirou uma foto, nós três. E hoje a gente se encontra lá no Pura Brasa, sempre que acabo os jogos do Grêmio, o Renato pega o avião e tá no Pura Brasa em Ipanema, e a gente se encontra e faz uma resenha lá. Mas assim, só a resenha do oi, tudo bem, e não sei o quê, mas pelo menos é melhor do que ser inimigo que nem o Roberto Carlos é com o biógrafo dele. Sim. Só para fechar mesmo em relação ao Renato agora, a camisa do Fluminense ali atrás, você acabou de falar da Libertadores 2008 dele como treinador, mas dele como jogador, né? Em 95, ele vem pro Fluminense para meio que ser o grande nome daquele time, e acaba conquistando um campeonato carioca emblemático, né, com um gol dele de barriga, de virada não, né, o Flamengo chegou a empatar o jogo ali, o Fluminense saiu na frente, mas assim, o empate era do Flamengo, e no finalzinho do jogo, o Ailton faz aquela grande jogada e o Renato fica eternizado com um gol de barriga ali, em cima do Flamengo, que estava completando 100 anos, né? Ali eu acho que foi o canto de cisne do Renato, né? Foi o grande finale, foi o último momento em que ele foi protagonista dentro dos campos. Depois dali ele até voltou para o Flamengo, mas não era o mesmo, terminou a carreira no Bangu, muito mal. Então ali foi o canto de cisne, foi o último suspiro, né? Aquela coisa que o Renato teve. Eu começo o livro com esse episódio,
Porque, na verdade, aquele campeonato de 95 é muito emblemático. Todo mundo queria jogar aquele campeonato porque era como se o Flamengo hoje contratasse o Messi. Então, os olhos do mundo estariam em cima do cara que foi o campeão o melhor jogador da última Copa. E no caso do Romário, o Romário tinha sido campeão no ano anterior, então que era 94. O campeonato de 95 era o holofote do mundo inteiro. Quem chegava na Gávea era jornalistas franceses, holandeses, todo mundo estava ali, porque o melhor jogador do mundo estava ali. Então, assim, o Renato não queria ficar de fora dessa. No fundo, o Renato meteu 5 gols no campeonato de 95. É muito pouco para um atacante. Mas dos 5 gols, 4 foram contra o Flamengo. E 2 na final. Uhum. E aí, você vê que a gana dele era exatamente contra o Romário, mostrar quem era o rei do Rio. Uhum. Tipo, você pode ser o rei da Copa aí, mas aqui no Rio quem manda sou eu. E no fundo, isso mostra que tudo que o Renato queria era ter sido contratado pelo Flamengo. E aí, aquilo que a gente falou, que a gente viu depois no segundo semestre, do maior ataque do mundo, que virou o pior ataque do mundo, Romário, Sávio e Edmundo, quem sabe se fosse Renato, Sávio e Romário, pudesse dar certo, entendeu? Porque o que o Renato jogou em 95, inclusive levando o Fluminense de novo à semifinal, onde perderam para o Santos no Brasileiro, mas poderia fazer a grande final contra o Botafogo. Então, assim, ele queria ter sido contratado pelo Flamengo, mas como ele estava mal no Atlético, o Flamengo não deu o devido valor. E ali, como Sansão, nas colunas de Dagon 1, ele pediu a Deus a última força e, infelizmente, foi contra o Mengão. E agora, para a gente começar falando do efeito Zico, o seu filho mais novo, mais recente, é uma pegada mais empresarial, mais de liderança. Você acha que esse livro, de certa forma, tirou você um pouco da sua zona de conforto, Marcos, para você escrever? Ah, total. Para mim, foi um dos maiores desafios da minha vida, poder fazer um livro à altura de um personagem que não é regional, não é nacional, é um personagem mundial. Eu estar escrevendo sobre o Zico é uma responsabilidade como se eu estivesse escrevendo sobre o Barack Obama. O Zico tem uma agenda de chefe de Estado, o Zico é uma das pessoas mais requisitadas pelo mundo inteiro. Atrizes, atores, cantores, empresários. Não há quem não seja fã, quem não fique magnetizado com a luz que o Zico tem, sabe? Ao mesmo tempo com a simplicidade, a humildade, a correção dele. Então, assim, foram 2 anos fantásticos de entrevistas, onde aos 70 anos, às vésperas de completar 70 anos, ele já estava a fim de falar sobre tudo que ele passou, sem papas na língua. Então, assim, é um livro muito interessante que o mercado editorial, o mercado principalmente corporativo, está encarando muito bem, com muitas empresas comprando 400, 500, 200 exemplares para distribuir para os seus funcionários, porque é muito importante para quem gere uma equipe, para quem tem uma equipe, ter as noções de liderança que o Zico traz. Como tratar alguém de um grau hierárquico superior, como dar um esporro na estrela do grupo. Enfim, então são passagens maravilhosas que tem do Zico, não só como jogador, mas também como técnico, como supervisor técnico, como presidente de clube, como presidente do sindicato dos atletas, como ministro dos esportes, como o cara que transformou o Japão de um campo minado a uma potência esportiva. Então, uma responsabilidade gigantesca, mas eu acho que eu dei conta do recado e espero que o livro tenha ficado padrão Zico de qualidade, porque a qualidade do Zico é incomensurável. E como começou a sua relação com o Zico? Vocês já tinham um contato com ele desde mais novo? Ou foi depois de escrever algumas biografias? Foi ele que te procurou para escrever? Como é que foi esse processo? O que eu falo, eu sempre falo que eu conheço, que eu tenho contato com o Zico há 36 anos, né? Porque eu estava lá em 87 como gandula, só que eu era invisível pro Zico, eu era mais um gandula, só que o Zico nunca foi invisível para ninguém, então para mim não era, eu ficava de olho nele ali. Então ele não sabia que tinha um testemunho ocular ali olhando as coisas que ele fazia, o jeito como ele se portava em campo. Então eu conheço o Zico há 36 anos, mas o Zico só me conheceu realmente em 2013, quando um dos filhos dele estava namorando a neta do Heleno de Freitas.
E aí o Zico comprou o meu livro do Heleno de Freitas, o filme com o Rodrigo Santoro tinha acabado de sair. Então, assim, o Zico estava ali aguçado, com a curiosidade aguçada para entender mais sobre o Heleno. E aí, nisso, a gente fez uma amizade. Eu fui contratado para fazer umas revistas para o Zico 10, que é um projeto social que ele tem, que ele abre escolinhas e clínicas Brasil afora. E aí, fazendo aquelas revistas, não sei o que, ele até chegou a brincar comigo. Poxa, meu filho está namorando uma neta do Heleno. Tu já imaginou? Neto do Zico e bisneto do Heleno, o moleque vai ser craque, né? E, enfim, mas aí não deu certo o namoro lá, mas entre a gente aqui continuou a relação de amizade, continua até hoje. E até hoje às vezes eu acho que, sei lá, aquele negócio que o Romário fala, que o Papai do Céu falou, apontou o dedo e disse ele é o cara, às vezes eu não acredito no que acontece comigo. Por exemplo, eu tava dormindo naquele dia do 7-1 do Brasil, em 2014. Mineirão. 2014, eu estava dormindo, foi no domingo, eu estava no sábado anterior, eu fui para Esbórnia. E aí eu estava dormindo e falei, cara, hoje ninguém me acorda, que eu não tenho hora para acordar. O Jogo do Brasil era à tarde. Cara, 9 horas, 8h30 da manhã, toco o telefone, eu falo, cara, quem é o filho da puta? Quando eu olho tá ali, Zico, eu vou... Alô, Galo, tudo bom? Tudo tranquilo? Não, tô bem, tô acordado. E aí, assim, são coisas assim, o Zico faz isso comigo. A minha mulher, na época eu era casado, a minha mulher até ficou puta, que ela falava, cara, você tá gordinho, não sei o quê, quando é que você vai voltar a entrar em forma? Faz um exercício, vai correr na praia, faz qualquer coisa. Eu mandava ela ficar calada, né? Aí teve uma vez que o Zico me chamou para jogar uns jogos de exibição, a gente fazia com ex-jogadores, né? Beto, Atirson, Fernando Zagueiro, Júnior Baiano, e o Zico era a grande estrela. A gente viajava o Brasil ali, o Marcelo Leite era o goleiro titular, e ninguém queria ser goleiro reserva, né? Num jogo de exibição, ninguém queria ser goleiro reserva. Como eu sou goleiro amador, eu falei, eu vou estar aí no meio das resenhas, ouvindo todo mundo e não sei o quê. E aí eu ia. E aí, um dia, a minha esposa, na época, falando que eu estava gordinho, não sei o quê, e estava mesmo. Aí, quando eu chego no aeroporto ali, o Zico me vê e fala assim, nosso goleiro tá gordinho, hein? Cara, a partida, desde que eu voltei da viagem, cara, mas não deu nem 2 dias. No dia seguinte, eu já comecei a acordar às 6 horas da manhã, correr na praia. Se matriculou na academia. Aí a mulher com quem eu tava casado falou, porra, eu falava o tempo inteiro o Zico em uma... cara, tu não é o Zico, né, meu irmão? Tu não é o Zico. Você ganhou o Mundial pelo Flamengo? O que você ganhou pra falar comigo que eu te respeitar, né? Marcos, ele era um cara muito perfeccionista, ele gostava de ficar batendo falta depois dos treinos. Ele não gostava, não. Ele sabia que era preciso, porque calibraria e na hora da LH ele ia meter para dentro. Não é questão de gostar, até porque ele tinha várias operações no joelho, mas assim, ele sabia que para ele ser o Zico. E é aquele negócio que o fez até, desculpa por interromper a pergunta, mas assim, fez até ele encerrar a carreira antes. Porque quando ele percebeu que com várias operações nos joelhos, o pessoal pagava ingresso, olhava ali, 10 Zico. O pessoal quer ver o 10 Zico. E ele sabia que não podia entregar aquele 10 Zico. Então ele falou, cara, tá na hora de parar. E aí parou com 35 anos por aí. Então, assim, não era questão dele gostar, era uma questão de saber que no dia do jogo, a bola pegar certinha, ele precisava treinar. E isso eu vi muito também no Rogério Ceni. Teve uma vez que eu fui cobrir um treino pelo Jornal do Brasil, um treino do São Paulo. Cara, foi uma das cenas mais impressionantes que eu já vi. O treinador de goleiro, ele ficava com 50 bolas assim do lado, ele só botava uma bola ali e o Rogério batia, mas nem olhava o resultado. Tinha um biombo lá e tinha um goleiro lá para terceiro goleiro, quarto goleiro lá. O Rogério só ficava pegando na bola e o cara botando uma bola ali. Ele nem via. Eu de longe via bola no travessão, goleiro pegando no ângulo, gol, bola raspando, bola na trave. E o Rogério nem sabia o resultado, porque ele só ficava pegando treinando a batida ali. Treinando a batida. E isso já nos anos 2000. Mas em 80 o Zico batia, olhava, botava a camisa no ângulo, não tinha nem refletor, mas era uma forma de se aprimorar. Sim. Porque, assim, o jogador de futebol tem 10, 15 anos de carreira. Então ele tem que conquistar o máximo ao longo disso para ficar para a história. Sim. Então ele tem que se dedicar ao máximo. E essas são coisas
que, por exemplo, eu não admito que jogadores como Neymar não façam, de aproveitar esse pouco tempo que tem. Cara, eles não precisam de dinheiro. Dinheiro eles já têm. Tá aí a prova o Adriano, que abandonou tão rápido a carreira. Tem dinheiro pra caramba e vai ter. Ok, dinheiro já tem, mulheres já tem, carrões já tem, patrimônio já tem. Cara, então que tem um legado, que fique pra história, que seja lembrado. Eu te garanto que daqui a 50 anos vão lembrar mais do Endrick e do Vinícius Júnior do que do Neymar. Justamente por isso, né? Por essas questões. Eu espero, a não ser que eles se percam na carreira aí. Mas eu espero. Sobre o Zico, sobre liderança ainda, ele enquanto jogador, o Nunes veio aqui recentemente, né, bateu um papo com a gente, e ele cita um episódio importantíssimo na história do Flamengo, que foi a Libertadores de 81, que teve aquela chegada lá no Chile, eles foram muito mal recepcionados, né, recebido com pedras pelos torcedores rivais e tudo mais, e aquilo irritou bastante os jogadores do Flamengo, né, para o confronto final que seria no Uruguai. Estava todo mundo muito tenso e todo mundo querendo ir para a briga mesmo, pegar os jogadores chilenos em campo. E aí o Zico chamou: galera, calma, não é assim, vamos lá, vamos botar a cabeça no lugar, a gente vai ganhar na bola, vamos jogar futebol. Teve ali um espírito de liderança e conseguiu domar todo o elenco ali, né? Conseguiu botar todo mundo no eixo para fazer o jogo final e acabou que o Flamengo foi campeão. Então o Nunes fez questão de citar, né, a liderança do Zico naquele time do Flamengo. A liderança do Zico naquele time continua até hoje. Na verdade, assim, o Flamengo ganha o primeiro jogo no Maracanã por 2-1, 2 gols do Zico, e aí vai jogar em Santiago precisando do empate. Se o Flamengo empata em Santiago, era campeão em Santiago. Só que hoje o próprio Zico fala: graças a Deus a gente perdeu aquele jogo, porque a gente não ia sair vivo do estádio. Eram Rottweilers na porta do vestiário, era um vestiário sem ar-condicionado, com um barbantinho cheiroso, era o zagueiro Mário Souto com pedra na mão, arranhando o supercílio do Adílio, era o jogador pisando na perna do Júnior, era um negócio, era uma carnificina, e o presidente ditador do Chile, presente no estádio, Pinochet, querendo mostrar que o Chile, enfim, estava na crista da onda, mais ou menos como o Médici conseguiu mostrar quando o Brasil ganhou a Copa de 70, em plena ditadura militar. Muitos torciam contra a seleção brasileira, mas para o governo era importante o Brasil na crista da onda, né? É um Brasil que deu certo. Então, assim, diante do próprio ditador, os jogadores do Cobreloa conseguiram, com um gol contra, uma cobrança de falta, um gol contra, conseguiram ganhar de 1-0. Então, 2-1 no Maracanã, 1-0 em Santiago, foi forçado um jogo extra em Montevidéu. O mais rápido possível, acho que foram 3 dias depois. E aí, nesse jogo extra, muitos jogadores falando: cara, vamos pra porrada. E o Zico: não é na porrada. Na porrada a gente vai ser expulso, na porrada a gente perde. Entendeu? Porra, se é expulso um jogador qualquer do Chile e o Zico, quem é que faz perde? Diferença. Porra, então assim, vamos jogar bola, cara. A gente não tá mais na casa daqueles caras. Aqui é campo neutro, vamos jogar o nosso futebol. Entendeu? Se eles forem partir para aquilo, eles vão ser expulsos dessa vez, porque naquela o juiz estava até com medo de ser massacrado pela torcida. Então não expulsou. Então, assim, essa liderança do Zico é muito importante, até porque anos depois, o setorista do Flamengo na época, o Renato Maurício Prado, publicou, quando o Zico era técnico, se não me engano, na Rússia, do CSKA, o Renato Maurício Prado publicou que os jogadores do Flamengo se doparam para jogar a final de Montevidéu. Tanto que o Andrade foi expulso ainda no início do primeiro tempo. Cara, o Zico ficou uma arara. Primeiro que assim, o Zico é daqueles caras das antigas. Zico, Renato Gaúcho, Bebeto. Você quer falar com os caras, vocês ligam pro cara. Hoje, para falar com o Gabigol da vida, você tem que passar por 30 filtros para não chegar no Gabigol, né? Alguém dizer que o Gabigol falou. Então depois você passa o contato do Zico ou eu falo direto com ele? Cara, o Zico sempre atendeu o Renato Maurício Prado. Mas na hora de fazer aquela coluna, o Renato Maurício Prado falando lá, querendo agitar uma polêmica que os jogadores se doparam, isso tá no livro. O Zico fez questão, eu ainda perguntei: Zico, você quer que eu tire do livro? Ele falou: não, isso é verdade. E aí o que ele fez? Ele mandou um e-mail para o Renato Maurício Prado, quando ele leu a matéria, copiou cada um dos jogadores daquele grupo, do Raul ao Anselmo, todos os jogadores do grupo,
e deu a resposta. Porque o Zico fala, eu era o capitão daquele time, eu sou capitão até hoje. Então, se ele estava desqualificando alguém, ou vários, ou o time inteiro dizendo que se dopou, sou eu que vou defender. Ninguém aqui precisa de se dopar por nada. A gente foi durante 5 anos o melhor do mundo. E principalmente o melhor do Brasil e chegamos a melhor do mundo. Então a gente não precisava disso. A gente não precisava disso para jogar futebol. Basta ver que tinha uns gênios ali, Leandro, Júnior, Zico, gênios do futebol. Então, assim, o Zico mostra, essa liderança mostra que quem é líder vai ser líder sempre. E dentro do livro, Marcos, tem alguma história de liderança assim, do Zico, algum momento marcante assim, que você possa contar pra gente, dar um spoiler? Tem uma, quando ele foi também lá na Rússia, ele era treinador, aí tinha um jovem, acho que o nome dele, se não me engano, é Yuri. E aí o jovem, ele estava na base, arrebentando, não sei o quê, e o Zico decidiu deixar ele no time titular. Wagner Love não, o Daniel Carvalho estava machucado, e aí ele se deu bem nos treinamentos, no coletivo com o Wagner Love, e ele falou, não, vai pro jogo. E aí logo na estreia ele mete um gol, o Wagner Love mete outro, não sei o que, nisso ele fica no time e de repente ele começa a brilhar no campeonato, é convocado para a seleção russa, tipo com 18, 19 anos, ainda jovem, é convocado para a seleção russa e aí nisso ele deslumbra, começa a sair com as mulheres, ir pra noite, não sei o que. E aí quando chega lá no clube, começa a não entregar o resultado, né? E aí o Zico percebendo aquilo e os caras falando, olha só, parece que o Yuri tá mais focado lá na night do que aqui no clube. Aí deixa comigo. Ele pega o Yuri e devolve para a base. Ainda tinha idade. Sim. Ainda tinha idade para ficar lá, acho que era sub-20, então assim, estava com 19. Devolve para a base. E o Yuri não entende nada, já era jogador da seleção principal, não entende nada, mas fica lá na base. Aí lá na base, 8-0, 7 gols do cara. Mas ele lá na base. Até que chega um certo momento que ele fica putinho e fala, seu Zico, gostaria de falar com você. Ele, ok, pois não. Eu gostaria de saber por que você me tirou do time. Aí ele virou pro cara e falou assim, por acaso você veio me perguntar por que eu te botei no time? Não, né? Então agora não venha perguntar. Sabe quantas vezes eu perguntei pro técnico por que ele me tirou do time? Nenhuma. Eu apenas trabalhei mais ainda para ele ter que me botar no time. Sim. Então, você sabe que você está desregrado, volta a focar que você vai conseguir. E aí o cara voltou a focar, logicamente voltou a entrar no time e chegou a disputar 2 Copas do Mundo. Então, isso é liderar pelo exemplo. Sim. Ele poderia muito bem, na base da força, de não sei o quê, fazer alguma coisa ali, mandar uma suspensão, multa, não sei o quê. Não, ele, pelo exemplo, jogou ele lá para baixo, para o fundo do poço. E quando a gente está no fundo do poço, ou a gente fica ou a gente sobe. Sim. E aí, nesse momento, ele fez o garoto subir, pensar, refletir e jogou 2 Copas do Mundo. E queria saber agora da passagem do Zico pelo futebol italiano, né? Na Udinese e tal. Ele sai do Flamengo não muito bem na época, né? Tem umas histórias dessas que ele se desentendeu internamente e acabou optando por ir para Udinese na Itália. Existiu isso? Não, quem se desentendeu e que é uma normal no Flamengo, são os dirigentes. Existia um tal de Antônio Augusto de Abrantes, enfim, que eu não gosto nem de pronunciar, por isso que eu errei a pronúncia aqui, que ele, sentindo que o Zico estava se encaminhando para completar 32 anos, e quando você completava 32 anos, você tinha direito ao passe livre, esse cara falou, cara, daqui a um tempo, se a gente renovar o contrato do Zico, ao término do contrato, ele vai ter o passe livre. E aí, o que ele pode fazer? Ele pode ir para o Vasco, pode ir para o Corinthians, pode ir e a gente vai ficar sem R$1. Na verdade, um cruzeiro, sem nada. Então, vamos vendê-lo o mais rápido possível. E o Zico, a contragosto, foi vendido, porque ele estava feliz, estava no clube dele, estava ganhando bem, era um dos melhores do mundo, não precisava ir para a Itália. A Itália só cabia 2 estrangeiros na época, por clube. Hoje, se tem 2 italianos num time, já é muito. Mas, na época, eram 2 estrangeiros por clube. Tanto que no Napoli virou, por uma época, Careca e Maradona. Depois abriu mais um e virou o alemão. No Milan tinha o Gullit e o Van Basten. Abriu mais um, virou o Rijkaard. E na Udinese era o Zico e o Edinho. E aí o Zico foi para a Udinese a contragosto. Porque o presidente ficou achando que, dali a 2 anos...
o Zico poderia dar uma banana pro clube e fechar com o outro e o Flamengo não ser indenizado, não ficar com nada. E o Zico jamais faria isso. Quem conhece a índole do Zico, no fundo, hoje, com tudo que nós entendemos sobre futebol, os dirigentes queriam mamar um pouquinho e conseguiram. Na época, o Zico foi vendido por 2.800.000 dólares. Hoje isso não paga um Vitinho. Hoje isso não paga um reserva de um time mediano do Campeonato Brasileiro. É uma loucura, né? O Pelé foi para o Cosmos por 800 mil dólares, o Zico foi vendido por 2.800.000 dólares, e o Vitinho, se bobear, foi trazido por 43 milhões de euros. Vai entender. E tem uma resenha ainda na Itália, né, que os times se reuniram para tentar bolar um plano ali para evitar as cobranças de falta do Zico sempre certeiras. Né? Não, mais louco não eram os times, não. Eram as mesas redondas. Criaram-se uma mesa redonda, tipo, como parar os gols de falta do Zico. Porque, cara, não adianta. Se tu não fizer a falta no cara, ele vai enfileirar. Então, se você fizer a falta, ele vai meter o gol. Então, o que vai... Porra, vamos fazer a falta dentro da área, cara? Vai ser pênalti. De repente, ele pode perder. Porra, mas e se não perder? Pênalti é mais fácil que falta. Não, faz a falta... Então, vamos fazer a falta no meio de campo, que ele não vai dar um porradão lá no meio de campo. Aí, fizeram mesas redondas para decidir aonde fazer falta no Zico, como parar a jogada... para impedir os gols de falta do Zico, porque realmente chegou uma época ali que você, assistindo os jogos da Udinese, foram sequenciais ali, lembrou muito o Neto do Corinthians, o Juninho Pernambucano em alguns jogos, mas eram sequenciais, assim, tipo 8 jogos seguidos o Zico fazendo ou 1 ou 2 gols de falta no mesmo jogo. E ele é referência, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, meu pai sempre gostou muito de futebol, sempre me incentivou muito. Ele tinha um VHS do Zico e o do Roberto Dinamite. Ele botava pra eu ficar assistindo aquilo ali. Cara, eu ficava ali, ó, via, revia, rebobinava, né? Rebobinava, ficava ali, ó, vendo as cobranças do Zico, as jogadas maravilhosas, realmente. Não, e isso é uma maravilha hoje pra geração da internet, né? Porque se você bota o Zico hoje no YouTube... Cara, tem cada videozinho sensacional com imagens assim que eu nunca vi na vida. Porque, assim, hoje é muito fácil do Ronaldinho Gaúcho pro Neymar. São 8 câmeras, você pega de 10 ângulos diferentes. No Zico, o Zico conta. O jogo mais complexo da vida dele não foi o Cobreloa lá no Chile, não. Foi um jogo em Caxias do Sul, numa segunda-feira chuvosa, entendeu? Sem transmissão de televisão, a porrada comeu e não sei o que, e ninguém viu, não tem imagem. O máximo que tinha foi um cara do Jornal do Brasil que foi com o fotógrafo. Ele viu o que aconteceu ali. Agora, se você pega, por exemplo, o Pelé Eterno, você estava falando sobre vídeos. Também vi bastante. O Pelé Eterno... Você imaginar nos anos 60 ter uma câmera no jogo, imagina em jogos que não foi nenhuma câmera o que o Pelé pode ter feito, que caneta ele deu. Eles até reproduzem um dos gols que dizem ser um dos mais bonitos que o Pelé já fez, né? Que até o Toró representa o Pelé na cena. Exatamente. Né? Então, assim, se você botar no YouTube, você vai achar grandes lances, dribles, passes de calcanhar, lançamentos do Zico, coisas maravilhosas. E imagina o que não foi registrado. Exatamente. E, Marcos, a gente continuar o nosso bate-papo sobre o Zico, o Zico é um cara gigante, é uma pessoa, assim, exemplar. Você não acha que hoje em dia falta um cara como o Zico dentro da política? Dentro da política? Porra, dentro da política... Justamente para tentar mudar esse cenário, o Zico saiu da política exatamente por causa disso. O Zico foi chamado pelo Fernando Collor de Mello para emprestar a credibilidade dele para o primeiro presidente eleito após a ditadura militar. E aí ele assumiu o cargo de secretário nacional dos esportes, que equivalia a ministro dos esportes, e ali o Zico começou a fazer a Lei Zico, onde transformaria clubes em empresas, onde sanariam os clubes, onde aumentaria até o futebol, os esportes olímpicos, enfim, teria aposentadoria para jogadores, fariam tipo retiro dos artistas, casa dos atletas para jogadores, enfim. Então o Zico começou a criar uma lei Zico que ia contra os interesses de muita gente que dominava o futebol brasileiro naquela época, principalmente no Nordeste.
onde, de repente, times como o CRB ou até menos expressivos disputavam Série A constantemente. Eram 80 clubes na Série A naquela época. Então, jogos altamente deficitários. O Flamengo viajava lá para jogar no Acre e ganhar de 12-0. Era desnecessário e extenuante. Então, o Zico começa a criar uma lei para regularizar e melhorar o futebol brasileiro. Só que essa lei ia contra os interesses dos magnatas do Nordeste, Fernando Collor de Mello, José Sarney, a galera que dominava aquilo ali e domina até hoje. E aí, o que aconteceu? O Collor começou a engavetar essa lei. O Zico ficou 4 meses, e aí? E nada de sair a lei. Aí o Zico começou a perceber que estava sendo sabotado ali entre os ministros. Isso ficou mais evidente ainda, porque eram 12 ministros, incluindo o Zico, e assim, os 11 se reuniam e o Zico ficou proibido de aparecer nessa reunião. E aí o Zico, peraí, eu tenho um cargo que equivale ao de cada um. Tem o ministro da Saúde, o ministro do Turismo, o ministro... E por que eu não tô? Tem 11 e eu não tô. Ele começa a perceber que ali estão sendo feitos esquemas que ele não ia entrar. E aí, a lei engavetada, né? Uhum. Então, ali ele pede para o advogado dele, para o Simões, fazer uma carta de demissão que ele entrega pessoalmente ao Collor. Já que ele não pode ir à reunião, ele pede uma audiência, consegue uma audiência com o presidente e entrega uma carta de demissão. Aí o Collor, malandramente, espertamente, politicamente, ele pede ao Zico, segura só uma semaninha para eu achar um sucessor, o Zico, só uma semana. E aí ele chama para substituí-lo o Bernard Heisman, da Jornada nas Estrelas, ex-jogador de vôlei, e que é ali da política, é um cara que é do meio da política, né? E é amigo pessoal do Zico, foi esportista. Então pareceu que o Zico fez uma troca de bastão, entregou o bastão para um amigo. Sim. Uhum. Mas não, o Zico pediu demissão e entrou um outro. E aí a Lei Zico sai anos depois como Lei Pelé, quando já no governo Fernando Henrique Cardoso tirou 2 artigos aqui, embutiu mais outro e virou Lei Pelé. Mas na verdade a Lei Pelé, a grande parte, é a Lei Zico. O livro Efeito Zico conta com depoimentos, né, de grandes nomes como Ronaldo Fenômeno, Michel Platini, Roberto Baggio. Todos eles têm o Zico como ídolo. E como foi para você ir atrás desses depoimentos? Você teve contato direto com esses jogadores? Como é que foi o approach, né? Eu queria ter contato direto com esses jogadores porque eu sou curiosíssimo, sou fã de cada um deles. Sou fã do Ronaldo, sou fã do Baggio. Eu acho que eu só pedi ao Alex, porque eu escrevi a biografia do Alex. Mas assim, eu falava, Zico, a gente está precisando aqui do Platini, não sei o quê. Pô, o celular do Zico, cara, o Zico não pode perder na rua, não. Enciclopédia ali, o Zico não pode perder na rua, não. Aí, de repente, ele mandava aqui, mandava o áudio. Aí eu vi um áudio todo, não sei o quê, e aí... Ou então escrito, né? Os caras faziam questão de escrever. E aí o Zico, por exemplo, do Cáusio, que jogou com ele na Udinese, o Zico fica lendo em italiano e já traduzindo para mim em português, né? Mas eu falei, depois me manda em italiano mesmo, né? Até para eu ver a tradução literal e não errar o que o Cáusio queria. Então, assim, ele me mandava já o Platini falando em inglês e tudo, e aí eu fui transcrevendo, traduzindo e transcrevendo os depoimentos dele. Mas eu gostaria muito de ter tido esse contato, porque, pô, quando eu fiz a biografia do Roberto Medina, uma das partes mais divertidas foi poder falar com o Axl Rose, com o Carlos Santana. E esse ano tem Rock in Rio, Rio, James né? Taylor. E esse ano é ano de Rock in Rio. O pessoal fica dizendo 40 anos de Rock in Rio. Pelo amor de Deus, Rock in Rio foi 85, 40 anos. E vale destacar também a biografia que você fez do Heleno de Freitas. O cara hoje teria mais de 100 anos. E você vê como que isso ecoa até os dias de hoje, né? Uma história tão antiga, mas tão relevante, você vê que acaba se perpetuando, né, pela eternidade. Então, como que foi para você criar essa biografia do Heleno? Como que foi esse processo de criação? Justamente porque a família, creio eu, as pessoas próximas a ele, era todo mundo muito mais velho, né? Foi, assim, para mim foi o meu primeiro grande desafio, né? Foi ressuscitar alguém. Ressuscitar, tirar ali do túmulo alguém que foi tão gigantesco que a gente está falando sobre ele até hoje. E o Heleno de Freitas assim, para a geração que não faz ideia de quem seja, eu nem indico ver o filme Heleno, Príncipe Maldito, porque o filme é uma porcaria. Só vale pelo Rodrigo Santoro, que está numa atuação esplêndida. Mas, cara, o Heleno de Freitas era assim, digamos,
você tem que fazer um pupurri. Era um cara tipo bonito, que nem o Kaká, pegador, que nem o Renato, polêmico, que nem o Edmundo, elegante, que nem o Falcão, viciado, que nem o Jobson, enfim. Então você tem que fazer um pupurri de jogadores para chegar no elenco. E aí isso deu uma biografia fantástica, né, de alguém que foi tão grande no futebol, era da High Society, do Clube dos Cafajestes, o cara realmente assim, um milionário que não precisava do futebol para viver, se formou em Direito, estudou no São Bento e que morreu no manicômio aos 39 anos. Um cara de 1,85 m que morreu com 38 quilos, realmente é uma história que vai do céu ao inferno, como está ali naquele livro do Lobão lá, ele viveu 50 anos a 1.000, o Heleno viveu 39 anos a 3.000 por hora. E foi autorizada essa biografia do Heleno? Pois é, eu sou um cara que eu acho que eu vim para transgredir. Primeiro porque, assim, eu fiz a biografia do Renato, que ele me autorizou, e virou a primeira biografia autorizada, desautorizada do Brasil. E depois eu fiz a biografia do Heleno, que é uma biografia que eu falei, agora eu vou pra porrada, foda-se, depois dessa que eu tomei no cu do Renato, agora eu vou pra uma porrada e não quero nem saber se vão autorizar ou não, vou publicar, a história é foda. E aí eu fiz uma biografia não autorizada do Heleno, que a família amou e me autorizou. Aí, porra, eu não sei mais o que eu faço. É uma que a autorizada desautoriza e a desautorizada autoriza. Então, vamos nessa, vamos continuar fazendo as biografias e vendo o que vai dar. E você deu exemplos aí de biografias de pessoas que estão vivas e do Heleno, por exemplo, que já tinha falecido à época que você escreveu. Para você, o que é mais fácil? Escrever uma biografia de alguém que ainda está em vida ou alguém que já se foi? Mais fácil é escrever sobre alguém que está em vida, porém é mais risco. Se há 2 anos atrás eu fosse procurado pelo Daniel Alves, certamente eu fecharia. Eu ia falar, cara, é o maior vencedor, o cara que mais ganhou título na história do futebol e não sei o quê, certamente eu faria esse livro. E aí depois, olha a porrada que ia chegar em cima de mim. Cara, você não falou nada sobre banheiro, você não falou nada sobre nada, entendeu? Então, é um risco muito grande você escrever sobre pessoa viva. Porém, sobre pessoa morta, a história tem início, meio e fim. Então, nada vai acontecer que você não saiba. Entendeu? Então, assim, sem falar que vira definitiva. Se você fizer bem, ninguém vai querer copiar a sua coisa. Enquanto, por exemplo, a do Renato, se ele continua ganhando. Se eu for fazer hoje a dele como técnico, e se ele daqui a 2 anos voltar a ganhar uma Libertadores? Entendeu? Então, vai ficar defasada. Então, assim, escrever a biografia do personagem morto é melhor. Mas a biografia de pessoas vivas traz sérios riscos e tem que ver se vale a pena fazer ou não. E no processo da biografia do Heleno, tem uma situação curiosa, que eu já vi você falando em outros podcasts, era você ir atrás das informações, né? Sempre de pessoas mais velhas, já teve situações de você chegar lá atrás da pessoa e a esposa da pessoa fala assim, olha, infelizmente... Ele faleceu. Eu marcava na quinta-feira com alguém que jogou com ele no Vasco, que jogou com ele no Botafogo. Eu lembro que foi o Juvenal, o cara jogou a Copa do Mundo de 50. E aí eu marquei com o cara, quinta-feira eu vou aí em Bangu para te encontrar. Marquei na segunda. Aí na quarta-feira eu liguei só para confirmar, a mãe tá tudo certo. Ih, desculpa, ele já foi enterrado, ele já faleceu. E assim, era um universo de octogenário, gente com 80, 90 anos, né? Então foi muito complexo. Aí dava até vontade de, ir no centro do circo do Chico Xavier, pedir para psicóloga. Fala que ele tá fresquinho, diz que ele quer dar esse depoimento, entendeu? Ele quer dar esse depoimento. Consegue ir para mim, seu Chico, por favor, mas não foi possível. E, Marcos, agora se a gente pudesse, a gente continuaria falando de todas as suas obras, mas para a gente fechar em relação às obras, vamos falar um pouquinho mais sobre a biografia do Alex. Você também fez a biografia do Louco Abreu, Nunes, outras grandes personalidades. E o Alex também é um cara muito grande, mas eu sinto que o brasileiro não valoriza tanto o Alex. Você acha que é dessa forma também? Você acha que o Alex é mais valorizado lá na Turquia do que propriamente aqui no Brasil? Totalmente. Totalmente, lá não ele tem Deus, dúvida né? nenhuma. Na Turquia, Deus está em segundo lugar, Deus é santo e Alex está em primeiro lugar. Entendeu? Assim, as coisas que eu vi lá são fora do paradigma, anormais. Imagina aquele personagem assim que parece um bulldog, um senhor de idade, bochechudo, pinta de mafioso,
totalmente mafioso, que quando vê o Alex no restaurante, ele se ajoelha e começa a chorar aos pés do Alex. Então, assim, são coisas que eu vi, ninguém me falou não, que eu vi, sabe? O próprio Arnaldo César Coelho, ele foi com o Galvão Bueno lá fazer um Brasil e Turquia em Istambul, e aí, por ser brasileiro, ele estava numa suíte standard no hotel de frente pro Bósforo, deram a presidencial para ele, porque ele mostrou uma foto dele do lado do Alex. Entendeu? Então, são coisas assim, você vai no Grand Bazar, que é o maior mercado mundial, mais de 2.000 lojas, uma referência histórica turística de Istambul, e, por exemplo, eu chegava ali mostrando com o meu livro do Alex, ou mostrando uma foto com o Alex, não sei o quê, as coisas assim me davam 80%, 90% de desconto. Caramba. Entendeu? Era tipo um prazer para eles falar, ó, eu vendi para o autor do livro do Alex. Então, assim, isso não existe. Não existe Maradona em Nápoles, não existe Pelé em Santos, não existe Zico no Flamengo que seja desse jeito. Não existe. Então, assim, o brasileiro não tem noção de quem é o Alex. Se você perguntar para muitas pessoas na rua, um grande jogador aí do Cruzeiro, do Palmeiras, não sei o quê, mas não tem noção de que uma chegada dele a Istambul, quem quiser entrar no canal do Marcos Eduardo Neves no YouTube, tem alguns vídeos, a chegada do Alex no aeroporto de Istambul me lembra a chegada dos Beatles nos lugares quando eles iam. Entendeu? Então é um negócio muito, 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 muito absurdo. E e não vai ter outro igual. Ele é respeitado até pelos rivais, né? Tem uma história que ele entra numa ruazinha assim e dá de cara com a torcida rival. Como é que é? Ele estava ainda conhecendo o trânsito de Istambul e aí ele se perde e entra lá num jogo que a torcida inteira do Galatasaray está indo pro jogo do Galatasaray. Aí ele fala, aí ele fica preso ali no engarrafamento e fala, fudeu. Aí todo mundo passando com a camisa do Galatasaray, de repente o chefe da torcida assim olha e não sei, e é o Alex aqui, galera, é o Alex aqui, aí ele fudeu. Baixa o vidro, meu irmão, baixa o vidro, Alex, o cu na mão. Aí ele baixou, aí o cara, Alex, quanto é que vai ser nosso jogo hoje aí? Vocês vão meter uns 4 no cara. Isso aí é Alex, Alex, Alex. Aí todo mundo gritando Alex. E o mais louco foi quando eu fui no Galatasaray para entrevistar Tafarel, Felipe Melo e outros jogadores que fizeram uma parte da história do Alex. Aí lá no Galatasaray, enquanto eu estava fazendo hora esperando o Tafarel acabar o treino, eu fiquei vendo os meninos da base do Galatasaray treinando. Sim. Um menino acertou uma falta no ângulo e saiu gritando, Alex, Alex, cara, isso aí é imaginar. Cara, lá em São Januário, alguém gritando Zico, ou na Gávea, alguém gritando Roberto, cara, isso é inacreditável. E o Alex chegou a trabalhar com o Zico, né? Lá no Fenerbahçe. E o mais importante, eles foram campeões juntos, né, no centenário do Fenerbahçe, e chegaram à maior colocação que o Fenerbahçe tem na Champions, que foi as quartas de final, quando eles perderam para o Chelsea do Drogba. Mas era um time brasileiro, tanto que nas oitavas contra a Internazionale, do Júlio César, do Ibrahimovic, o Ibrahimovic, crente que eu vou pegar um time turco, meu irmão, é Roberto Carlos, Alex... E era um time Dracena, tava na zaga? Edu Dracena, Fábio Luciano, Lugano, Maldonado, que não são brasileiros, mas jogaram no Brasil. Tinha mais um que jogou no Cruzeiro, Márcio Nobre. Então, assim, era um time brasileiro que jogava a Zico, jogava estilo seleção de 82, por isso até que perdeu, jogava para cima, sempre querendo mais gol. Então, assim, o Ibrahimovic falou isso. E assim, então os dois jogaram juntos. E o mais legal é que o Zico coloca no livro que ele sempre procurou alguém que tivesse um talento muito forte como o dele e que tivesse uma postura como cidadão parecida. E ele só veio encontrar isso no Alex. O Alex não era o capitão do time. Essa declaração é forte demais, fortíssima. Né? E o cara não disputou uma Copa do Mundo sequer. Foi o Zico que transformou o Alex em capitão do Fenerbahçe. Hoje ele é esse ídolo que é. O Alex já era ídolo, mas não era o capitão. E o Alex falou, cara, você já é ídolo da torcida, você tem que agora ser o exemplo para os jogadores. Então você, a partir de agora, tem a braçadeira. Então, assim, você falou, o Alex não disputou nenhuma Copa do Mundo. E o Zico não ganhou nenhuma Copa do Mundo das que disputou. O Zico disputou. Isso marca o Zico? O Zico disputou 3 Copas do Mundo e só tem uma derrota, cara.
Em 3 Copas do Mundo ele poderia estar invicto. Sim. Ele só tem uma derrota, que é aquela para a Itália. Ele carrega isso como um peso na carreira dele de não ter ganho, de ter perdido aquela penalidade contra a França? Não, aquela... Ou isso pra ele é algo natural do futebol? A penalidade contra a França, ele fala, quem é que ia tirar a bola da minha mão? Eu me arrependo de não ter batido contra a Polônia no jogo antes, que o Careca ficou no meu ouvido aqui. Eu tinha sofrido o pênalti e o Careca ficou aqui, porra, eu tô disputando a artilharia, ele deixou. Porque se ele perde no jogo antes, o Brasil ia ganhar só de 3-0 da Polônia, só de 3-0 da Polônia, e contra a França, se ele tivesse perdido, ele estaria muito mais ligado. Então, isso ele se arrepende. Agora, contra a França, ele não se arrepende. Quem é que vai tirar a bola da minha mão? Quem é que bate melhor do que eu? Quem é que treina mais do que eu? Entendeu? Tanto é que quando a decisão foi para os pênaltis, o Tele perguntou quem é que está se sentindo bem. Aí todo mundo começou a olhar para baixo, coçar a cabeça. O Zico falou, quer que eu pergunte ao árbitro se eu posso bater 5? Aí o branco se apresentou, o alemão se apresentou. Pô, eu preciso de outros 4 aqui. E ele foi lá e bateu e fez. Sim. Entendeu? Então o líder não se exime da sua responsabilidade. Sim. Então ele não tem pesadelo. O Baggio tem pesadelos, mas aí tudo bem, a final de Copa, o último pênalti. O Zico não, o jogo continuou rolando. Inclusive o Brasil poderia ter perdido durante o jogo, ou ter ganho durante o jogo. Então ele não tem. Ele tem o maior ressentimento, digamos, foi o Brasil e Itália, que é a única derrota dele em Copas do Mundo, o único jogo que ele perdeu, porque o Gentili ficou em cima dele, e aí o Brasil inteiro, Sócrates, o Éder, todo mundo ali, quando procurava o Zico, via o Zico com o Gentili, não tocava nele, não acionaram ele. E ele fala isso no livro. Foi um dos jogos que eu fui menos acionado, e assim, cara, o Mataus fez isso com o Maradona em 86. Mas acionaram o Maradona o tempo inteiro. E volta e meia o Maradona dava uma caneta e saía. E tanto é que um dos gols do Brasil contra a Itália, o Zico dá um drible, sai do Gentili e toca para o Sócrates fazer o gol. Então acionasse mais ele, porque ele tinha recursos técnicos para se desvencilhar. No mínimo o cara seria expulso. Sim. Chegou a rasgar a camisa dele. Então numa outra ele seria expulso. Então assim, ele não ter sido acionado naquele jogo e ser a única derrota que ele tem em Copa do Mundo, para isso dói mais nele. Quem deu uma declaração dessa, em falar em acionar o craque, foi o Daniel Alves, né? Em relação ao Messi, na época de Barcelona. Tinha um jogo que o Messi estava apagado, estava sumido, e o próprio Daniel Alves teve essa percepção durante o jogo, foi lá no Guardiola, ó, vamos jogar bola com o Messi, vamos jogar bola com ele, vamos acionar ele no jogo. E a partir do momento que começou a chegar uma bola ou outra, ele tinha esse talento que você falou para definir uma jogada, e ele tinha que estar a todo momento ali em contato com a bola, ele não podia ficar, né, perdido ali, solto, procurando outros jogadores no campo. Ele tinha que ter essa bola ali para poder fazer algo diferente. Sim, é aquilo que a gente está falando. Você bota um cabeça de bagre junto de um gênio, cara, numa boa. O cara pode estar se enfungando teu cangote olhando para você. Cara, na que você dominar, mete uma caneta, mete um lençol, acabou. O cara tá para trás e a vida segue, cara. Exatamente. É isso que o outro tem que pensar. Faltou um pouco mais, né, de oportunidade pro Alex na seleção. Tem até um jogo que eu vi que você comentou, acho que foi a estreia dele pela seleção brasileira, que o Galvão tava narrando e o Galvão até pega no pé dele. Aí eu acho que o pai do Alex chega a passar mal em casa, tem uma história assim, né? O Alex estava estreando na seleção e aí, ele estreando com 2 craques, que era o Romário e o Rivaldo, né? Então ele estava o tempo inteiro tocando a bola no Romário. E aí o Rivaldo percebendo isso, falou, cara, para de tocar no Romário aí, cara, que se ele fizer o gol, vamos falar, Romário dá vitória pro Brasil, ninguém vai lembrar que você deu passe não, toca para mim. E aí ele parou de tocar no Romário toda hora e começou a tocar pro Rivaldo. Aí o Rivaldo recebia, botava para a esquerda e dava uma porrada pro gol. E toda hora o Alex pegando e tocando pro Rivaldo. Aí o Romário percebeu aquilo, chegou no menino e falou, meu irmão, não toca pra esse cara não, que só tem essa jogada, é chutar pro gol de longe. E em mim eu resolvo aqui a coisa na hora. Aí o Alex ficou ali meio desnorteado e não conseguia tocar nem para um nem para outro, não sabia para quem tocar. E aí nisso ele jogando mal, o Galvão Bueno destruindo, falando que inacreditável dar essa camisa 10 que já foi de Zico, de Rivelino, de Pelé, para esse menino chamado Alex. E o pai dele tinha feito um churrasco em casa com a família, os amigos, e o Galvão destruindo, humilhando mesmo. Assim, o Galvão era meio que nem o Jô Soares no começo de carreira como entrevistador. Ele fazia questão de humilhar para todo mundo rir do cara. E aí, humilhando o Alex, o pai do Alex, ele tem um derrame e perde metade do lado esquerdo do corpo dele. Exato. E aí, depois eu conversando com um comentarista da Globo, amigo meu,
ele falou, cara, eu aprendi uma coisa na vida, a gente tem que elogiar sem bajular e criticar sem humilhar, porque tem muito mais gente envolvida do que nós aqui no ar-condicionado e os jogadores propriamente dito. Tem famílias, tem não sei o quê. Uma responsabilidade muito grande, né? Você tá fazendo uma narração de um jogo envolvendo um cara que tem, como você tá falando, tem uma família, tem uma filha, enfim. Por isso que de vez em quando, há pouco tempo, naquela época do movimento do bom senso e não sei o quê, o Alex estava muito puto. Eu estava conversando com o Alex estava muito puto com o Roger Flores. Ele falou, porra, o Roger, caralho, Cara, eu joguei com o Roger, eu sei qual é do Roger. Aí vem o Roger lá do ar-condicionado, fica dizendo isso aqui. Meu irmão, o Roger sabe muito bem que o cara pode estar, cara, com um problema conjugal, com o Tiquinho Soares, com o pai, porra, internado, com não sei o quê. Pô, não vem cobrar que tem que ser, sabe? Então, assim, o Roger foi jogador, ele sabe disso. Se alguma coisa não tá rolando ali, não é só do jogo, não é só do técnico, às vezes é um negócio pessoal, entendeu? E você vai lá e tira o cara, você tira um Arrascaeta merda que dá, entendeu? Mas você não sabe o que tá acontecendo com o Arrascaeta, entendeu? Então é muito complexo e eles ficam achando que é simples. E o Alex ficou puto porque o Roger foi da parada e quantas vezes o Roger também saiu de si por motivos torpes. E eu acho que o Roger até deu uma melhorada nesse sentido depois dessa declaração aí do Alex. E também acho que ele tomou uma chamada na época, acho que o Edinho, volante, que jogou no Inter, no Palmeiras, Fluminense. Lembro. Na época, acho que ele estava no Fluminense, eles se encontraram no aeroporto, ele tinha acabado de espizinhar o Edinho em alguma partida e o Edinho foi lá tirar satisfação com ele, justamente por isso, né? Exatamente. E aí eu acho que ele deu uma melhorada depois dessas chamadas aí, desses toques, né? Não, e também o amadurecimento, né? Eu, por exemplo, como um cara que estava acompanhando e fazendo a biografia do Renato, eu lembro do comecinho do Roger, ele ainda jogando futebol na Praia de Ipanema, ali perto do posto 9, 17 anos, nem tinha jogado a Série C ainda pelo Fluminense, eu acho que ele começa a despontar ali em 99 na Série C pelo Fluminense. E aí eu vi, o Roger realmente era um talentinho, né? Mas se você for pensar bem, apesar de ter sido campeão brasileiro em 2005 com o Corinthians e ter outros títulos, o Roger poderia ser mais do que foi. Sim, poderia ser mais do que foi. Mas é outro deslumbrado que aí, de repente, cara, está numa posição em que não percebe que os outros também podem estar tão deslumbrados quanto ele foi. Então, cara, releve. Sim. Ou você seja exemplar e pode falar, tipo o Maestro Júnior, ou você, meu irmão, olha para o teu antes, porque cada dedo apontado para alguém tem 3 virados para você. Você falou que o Zico viu ali no Alex talvez um potencial que ele tivesse, né? Quis investir ali no Alex, fez o Alex capitão do Fenerbahçe. Do contrário também, né? O Alex sempre teve o Zico como ídolo e hoje o Alex tenta a carreira de treinador, né? Já foi comentarista, agora tenta a carreira de treinador. Parece que ele teve uma proposta da Turquia agora, né? Eu vi que ele tá para ir para um time lá... Antalyaspor, se eu não me engano. Porque os nomes lá dos times, tirando o Galatasaray e o Fenerbahçe, é o time da cidade, né? Então, você tem o Sivasspor, que é da cidade de Sivas, e por aí vai. Ankaraspor, Ankara é a capital da Turquia, não é Istambul, e aí Ankaraspor. Então, você bota um esporte, né, no nome da cidade. Então, ele teve essa proposta aí, e eu acho que para ele é bacana. E isso mostra muito dessa humildade que ele tem, né? Depois de ter feito um bom trabalho na base do São Paulo... mas ele acabou não conseguindo os resultados. Aqui no Brasil é assim mesmo, mas ele está indo para um lugar onde certamente ele vai ser muito olhado. Você imagina, cara, o Michael Jackson ressuscitando e aparecendo, ou o John Lennon ressuscitando e aparecendo em Liverpool, entendeu? Então o Alex vai estar reaparecendo lá nesse time pequeno. Cara, esse time pequeno, se botava uma média de 3 mil torcedores, a torcida inteira do Fenerbahçe vai lotar cada jogo para olhar para o banco. Isso eu posso falar porque eu estava num jogo de basquete lá entre Fenerbahçe e Galatasaray, também está no meu canal do YouTube.
Tava no jogo de basquete, o jogo de basquete, a bola rolando lá no basquete, lá a bola quicando, na verdade, no jogo de basquete, e o pessoal virou pro camarote onde a gente tava e começou I love you, Alex, I love you, Alex, e uma loucura total, o jogo rolando e todo mundo virado pro Alex. Então esse jogo do time lá, esse time aí vai ter, se souber fazer ações de marketing, o que vai vender de camisa metade do time, metade Fenerbahçe, metade do time, metade Turquia. Enfim, vai virar uma loucura esse time aí. E eu acho que pro Alex é uma lição de humildade que, assim, é a forma dele encarar um time pequeno e se preparar para realmente ser o técnico e depois, quem sabe, dirigente, presidente do Fenerbahçe, que a Turquia, a razão maior de fazer o livro, o Alex tinha 2 razões que ele queria comigo, 2 objetivos. Mostrar para os brasileiros por que idolatram tanto ele na Turquia, porque ninguém entende. Só quem vai para lá. E mostrar para os turcos que ele não nasceu lá, porque os turcos não entendem. Tipo, o cara, o que você tá fazendo aí no Brasil? Volta para cá, meu irmão. E não entendem que ele foi campeão da Libertadores, que ele foi o campeão da Tríplice Coroa quando ele era um dos melhores jogadores do mundo em 2003. Sim. Então os turcos não têm essa ideia. Entendeu? Acham que ele é um turco que, porra, o que tá fazendo no Brasil? Então a gente tinha esses 2 objetivos. E assim, você vê o Rogério Ceni mal terminou a carreira, já foi assumir o São Paulo, foi terrível. Terrível. A sorte do Rogério Ceni é ter pego o time depois do Jorge Jesus, conseguiu alguns títulos ali que o Flamengo ganhou, apesar dele, dos erros dele. Então, assim, o Rogério Ceni fez um péssimo negócio de, como maior ídolo do São Paulo, assumir direto os profissionais sem passar por uma... Cara, ser testado com a base, o Alex está tendo essa humildade e é o que tudo indica, daqui a alguns anos ele vai assumir o Fenerbahçe. E aí, meu irmão, é como se o Maradona assumisse o Boca, como se o Maradona assumisse o Napoli. A seleção argentina, como ele dirigiu na Copa também. Exatamente, que aí, apesar da seleção não estar tudo isso, porra, o Maradona saiu incólume, saiu, sabe, a imagem dele não foi arranhada nem um pouco. Enfim, então é por aí. E agora, Marcos, para a gente finalizar o nosso bate-papo, a gente fazer um bate-bola com você. É um sonho que você ainda deseja realizar. Escrever algum sobre música, seja uma banda, um cantor, um grupo de rock, qualquer coisa. Escrever sobre música. Tem um arrependimento? O arrependimento? Arrependimento é não ter olhado para mensagens do Facebook e ter perdido a chance de escrever a biografia da Elza Soares. É sério mesmo? Os caras estavam lá, tem que 300 mensagens de direct. Porra, cara, quem me acha no Facebook e acha meu telefone, né? Um conselho para os mais jovens. Estudem, leiam, vejam filme, vejam podcast, vejam corte de podcast. Cara, tudo é informação. E eu acho assim, eu estou viciado em corte de podcast, então eu acho que isso é o futuro inclusive da biografia. Talvez eu pare de escrever livros para fazer biografias audiovisuais, pegando um cortezinho de cada um e aí nisso, ao final daquelas 2 horas, vai ter uma biografia de alguém. Marcos, a gente tem algumas camisas ali, né, no nosso mural, se eu puder dar uma olhadinha para trás. Gostaria de perguntar a você, desses 4 aí, qual você escolheria para fazer uma biografia? Dos 4. Se pudesse escolher um, qual que você escolheria? Romário, Neymar, Messi ou Felipe Melo? Romário. Primeiro, Romário, eu já tô louco para ver o documentário que saiu dele, até rimou, né? Romário documentário. Tô louco para ver e o Romário é o cara polêmico, é o cara que tem o que falar. Neymar, na boa, se é Neymar Júnior, quem merece uma biografia é o Neymar verdadeiro, que é o pai dele. Messi é uma biografia que basta estar tudo em branco, cheio de QR Code com os lances dele, porque ele não dá entrevista. E o Felipe Melo, na boa, Felipe Melo eu acho que podia tirar o lugar do Chelsea e enfrentar o Spider aí, entendeu? Que a biografia dele é muito porrada, assim. Mas assim, eu acho que seria bacana a biografia dele. Mas eu acho muito porrada, eu acho que seria uma biografia mais, assim, que sempre que tivesse um Ultimate Fighter, você bota lá uma pilha e o pessoal vai comprar. Marcos, o jogador perfeito para você com a perna esquerda. Maradona. Com a direita? Zico. Eu já olhei para ele. Velocidade. Velocidade? Ronaldo Fenômeno. Cabeçada. Vou surpreender vocês. Gaúcho. Muitos acharem que era o Jardel. Surpreendeu. Gaúcho. E chute? Chute. Finalização. Finalização, Zico.
Não, finalização não. Romário. Chute. Chute, eu vou dar um chute aqui. Cara, Roberto Carlos. É isso. Show de bola. E agora, pra gente fechar, umas comparações aqui bem rápido. Kaká ou Juninho Pernambucano? Quem foi melhor pra você? Juninho Pernambucano. Jardel ou Luizão? Quem foi melhor? É. Luizão. Petkovic ou Sávio? Petkovic. Júlio César ou Diego Alves? Júlio César. Ronaldo Fenômeno ou Romário? Essa é foda. Romário. Lúcio ou Mauro Galvão? Mauro Galvão. Adriano Imperador ou Ibrahimovic? Ibrahimovic. Iniesta ou Adílio? Dois gênios. Porra! Essa aí é brincadeira. São épocas diferentes também. Não, mas Adílio. O problema é assim, o Iniesta não tinha muita concorrência. Adílio tinha concorrência demais. Adílio. Então é isso, Marcos. Te agradecer pelo nosso bate-papo. Você é um cara assim sensacional. Eu já tinha recebido essas informações que você era um cara super gente boa. A gente sempre fica nervoso. Pô, depois me né? dá o telefone dessa pessoa que fala assim de mim. Que, pô, vou Fala até que eu acreditar. vou, Vou pagar um lanche pro cara. Mandar um abraço também pra Martinha, Marta Esteves, que pôde proporcionar essa Beijo, entrevista minha musa aí linda. com o Marcos, minha professora lá na UERJ, orientadora do meu TCC. Inclusive vai me dar 10, né, Marta? Ah, Marta é uma linda. E bom que a gente pode combinar uma outra oportunidade de você vir aqui de novo para falar sobre as outras biografias que não deu tempo de falar hoje, mas que também são interessantíssimas. Sim, a gente vem aqui e fala sobre Louco Abreu, sobre várias outras aí, Máquina Tricolor e sobre as, quem sabe, as futuras que ainda estão por vir. Sim, foi uma honra te receber aqui, Marcos. Prazer é Muito todo obrigado meu, pela cara. presença. Prazer Tá aí. nosso. E queria agradecer, enfim, o pessoal ligado no canal Lá Eles. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. Espero que vocês compartilhem muito a nossa live aqui com o Marcos, com seus amigos, familiares. Gosto sempre de bater nessa tecla. É importante a sua participação, né? Deixe seu like, compartilha, ativa o sininho aí para receber as notificações do nosso canal. Segue a gente também no Instagram, @canal_laeles, para você acompanhar os cortes depois das entrevistas, né? Às vezes fica corrido de ver no YouTube, mas você pode ver lá os cortes rapidinho, né? No Instagram, ajuda demais a gente também. E antes de encerrar, o Rodrigo vai passar o recado final aí para vocês. É isso Tamo aí, junto. galera. Mais um episódio chegando ao fim. Agradecer a cada um que ficou até aqui com a gente. E aproveitar para você se inscrever no canal, compartilha com seus amigos, com todo mundo. E o recado muito rápido para a gente fechar. Se você conhece alguém que tenha mais de 60 anos e precisa de cuidados especiais, entre em contato aqui pelo QR Code Casa Branca Residencial Sênior, a melhor estrutura do Rio de Janeiro para atender a quem você ama. Obrigado mais uma vez, Marcos. Prazer é todo nosso te receber aqui. Eu que agradeço. Cá estou eu, lá eles, eu feliz da vida de estar aqui. Show de bola, galera. Valeu. Tamo junto. Até a próxima.